Oi, eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Desonra, do autor sul-africano J.M. Coetzee. Então, hoje eu vou comentar com vocês a minha experiência de leitura do livro Desonra. Eu tinha uma certa expectativa a respeito desse livro, e expectativa é algo que muitas vezes atrapalha, mas nesse caso não. Eu já adianto que a leitura foi algo assim que me agradou muito. Realmente eu não imaginava que eu fosse gostar tanto desse livro. A sinopse não que me desagradasse, né? Mas não me envolveu tanto a ponto de dizer, nossa, é um livro que vai me arrebatar. E eu gostei demais. Desonra conta a história de um professor, aí cinquentão, um professor de literatura, né, um professor universitário, e ele se envolve com uma aluna, ele passa a ter alguns encontros com uma aluna, e num determinado momento há uma denúncia desse envolvimento. A comissão de ética, né, da faculdade fica sabendo e toma as providências, e esse professor, né, ele é o David Lurie, ele é meio que pressionado ali a se demitir. E ele, né, pelo que o autor nos conta, ele não faz muita questão, né, de lutar por esse cargo, e nem por lutar do quanto isso é justo, injusto, explicar essa história, se foi consensual ou não foi, não é essa a questão, né? Ele acaba aceitando essa situação, aceitando esse rótulo, né, de ter abusado sexualmente de uma aluna, e aí isso faz com que ele vá mudar a vida dele. E ele vai atrás de uma filha, né, que mora numa região, vamos dizer assim, afastada, numa região rural, né? Esse professor, o David Lurie, ele mora na cidade do Cabo, na África do Sul, e essa filha mora numa região afastada, né, numa região rural. E ele vai atrás dessa filha, né, com um certo receio. Eles não se dão mal, mas é uma relação assim toda cheia de dedos. Precisa ler, né, o livro para entender um pouco da personalidade desse professor e da relação que ele tem com ela. E ele vai lá, a filha tá sabendo assim, meio que por cima do que aconteceu com o pai. E ele vai ficar nesse local que ela mora, que ele chama de fazenda, mas ela diz que não, né? Me parece que é uma propriedade menor. E a vida dela é cuidar de animais, na verdade ela cuida de cachorros. E ele vai ficar ali com ela. E é muito interessante essa parte da história, o paralelo, né? Não posso dizer o que vai acontecer, mas o paralelo que isso tem em relação a essa primeira parte do que acontece com o professor. É muito interessante a forma com que, pelo menos é a minha interpretação, com que o autor fez um paralelo nessas duas partes do livro. Bom, o livro, ele eu interpretei assim, ele não é um livro assim que tem, nossa, ele tem um grande momento impactante. Ele tem alguns acontecimentos, sim, importantes, mas ele tem, assim, na verdade, é um livro assim muito dinâmico. Ele tem o autor, ele tem uma narrativa que foi o que me seduziu, me conquistou. Ele tem uma narrativa muito direta, muito crua, muito dura, né? Ele fala as coisas ali como são. Isso envolve de uma maneira, traz um dinamismo, um movimento. Tanto que eu li o livro de um dia para o outro. É um livro assim difícil de largar, não é um livro assim extenso, 246 páginas, e é difícil de largar, você fica envolvido pela história. E a sensação que me deu o tempo todo ao longo da leitura é assim, que contador de história que esse autor é, né? Independente do
do que ele estava contando, não que essa história não seja boa, ela é muito boa. É considerado, inclusive, eu só li este livro, é o meu primeiro contato com a escrita desse autor. A história é muito boa, mas me deu uma sensação assim, poxa, ele pode contar o que ele quiser, que eu tô aqui para escutar, né? Ele conta muito bem. Uma outra sensação que me deu, gostei muito da relação do David Lurie com a filha, com a Lucy, o que o autor vai colocar, o que é despertado ali, as reflexões que são feitas. Eu achei isso algo muito bacana. O livro é um livro assim que provoca o leitor, né? Ele faz a gente pensar, ele desperta sentimentos, né? Ele faz, independente da gente concordar ou não com o caminho que as coisas vão levando, ele mexe com a gente. E um outro ponto também que eu achei muito interessante é que ele vai trabalhando com a gente a empatia, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender o contexto do outro. E isso é algo que o autor traz o tempo todo. A gente vai entendendo as coisas, né? A princípio, em alguns acontecimentos, a gente fala, mas por que ela quer dessa forma? Por que vai por esse caminho? Mas você vai entendendo a escolha daquela pessoa, independente se aquilo é certo ou errado, moralmente correto, né? Não interessa, você vai entendendo e se colocando no lugar do outro. Bom, eu vou dizer para vocês assim, quem ainda não leu, eu recomendo muito essa leitura. Foi um livro que me surpreendeu. Eu fechei esse livro, você fecha ele ainda com os questionamentos, mas eu fechei ele já querendo, né, conhecer outros livros do autor, ao mesmo tempo com certo medo, porque se esse, né, é considerado o melhor, eu quero ler outros tão bons quanto este, né? Eu não quero nada inferior à qualidade do que eu vi aqui, porque realmente eu fiquei muito envolvida com a escrita desse autor. E importante também, e historicamente, eu não posso dar muitos detalhes, mas o que acontece aqui, historicamente, é um período pós o apartheid, né? Então, tem um contexto histórico aqui, né? A gente está falando de África do Sul, né? Então, os acontecimentos, eles têm um porquê histórico também. Bom, tô encantada com esse autor, e quero conhecer outras obras dele, mas eu vou tentar escolher a dedo, porque jamais eu quero ler algo dele e me decepcionar, porque realmente eu saí com sede, mas eu quero sede de algo muito bom. Ele é um autor premiado, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e outros prêmios também. Muito bom, um livro realmente assim que foi devorado por mim e degustado, um livro que me despertou sentimentos, me fez pensar, maravilhoso, tá aqui como uma recomendação de leitura para vocês, Desonra, um livro incrível. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar aí o seu ok, que isso ajuda a divulgar, né, o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar todos os vídeos, né, da Árvore Descontos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!